começa a relacionar os seus bens aqui na terra, para a sepultura onde nós vamos, você não consegue levar nem um alfinete que segura a sua roupa. Está certo? A Bíblia diz, em Apocalipse 14, são as nossas obras que nos acompanham, não os nossos bens. Eclesiastes é muito claro sobre isso. Para a sepultura, aonde nós vamos, você não vai levar essas coisas, mas você vai levar a responsabilidade sobre elas. Isso vai estar diante do Senhor. Então você começa a entender, se a gente fosse falar desse assunto do reino, aí nós teríamos que fazer uma outra conferência, a oração, o reino e a oração. Porque o reino e a oração envolve nossos sentimentos, oração envolve os nossos desejos, oração envolve a nossa vontade. Depois você vai descobrir que não, irmãos. Oração envolve a vontade de Deus, envolve os anelos de Deus. E você vai perceber que oração não é apenas um meio de conquista de coisas. Oração é um instrumento de relacionamento com Deus. Vai chegar um momento na sua vida que orar para Deus, curar o seu cachorrinho, não vai fazer parte mais. Está entendendo? Você vai ter uma comunhão tão grande com Deus, que você vai saber diferenciar as coisas pequenas, pelas quais um dia você tanto orou, e você vai se envolver numa dimensão muito maior. E você vai ver que quantas coisas pequenas, você precisa ter discernimento. E quando eu falo de coisas pequenas, eu falo de bens materiais, de emprego, de casa, de família, de tudo isso. Mas você vai ver que existe algo muito maior. Aqui você precisa ter discernimento. E aqui você precisa ter relacionamento. Um relacionamento com Cristo na oração é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eu tenho muitos exemplos para dar para vocês. Eu daria um rapidamente. Quando Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele está diante de um momento tão delicado, de morte, de juízo de Deus. Havia em torno de 5.000 cadáveres. Eles haviam enterrado naquele dia 5.000 corpos. Toda a nação de Israel estava em pranto, em luto, por causa daquele miserável bezerro de ouro que eles haviam feito, para ocupar a centralidade de Deus na vida deles. E Arão foi sendo levado pelos anelos da multidão. Então Moisés, naquele momento de pavor, de angústia, ele sai no meio daquele povo, ele entra no seu tabernáculozinho, não no tabernáculo de Deus, mas no tabernáculo de comunhão com Deus que ele tinha. E você vai ver que ele ora e pede a Deus 3 coisas. 3 coisas. Ele não pede para Deus ressuscitar os mortos, ele não pede para Deus guardar as famílias, ele pede Deus mesmo. Ele pede Deus mesmo. Ele ora e pede para Deus, Ele mesmo. Se você ler capítulo 33, versículo 13, versículo 15, versículo 18, você vai saber a oração de Moisés. A oração de Moisés é: mostra-me o caminho. Não era o caminho para Canaã, era o caminho para Deus. Era o caminho da experiência com Deus. Porque esse é o verdadeiro caminho, irmãos. Aqui nós não temos percepção, nossos olhos só enxergam até aquela parede. Mas se você começa a ter uma visão mais ampla, mais alta, mais profunda na oração, você vai conseguir enxergar o que está além dessa parede, porque você vai enxergar de acordo com os olhos de Deus. E aqui é discernimento espiritual, que só vai nos dado pela comunhão com Deus. Depois você vai ver que ele ora pela presença de Deus e diz: se a tua presença não for conosco, não sairemos desse lugar. E por último ele ora e diz: eu quero ver tua face. E Moisés, irmãos, não herdou nada. Ele nem Canaã Moisés herdou, mas Moisés foi o homem que desceu para a sepultura e ganhou a face de Deus. Canaã é temporal, a face de Deus é eterna. Imagina, irmãos, se a gente fosse estudar o reino de Deus, é dentro dessa esfera. Compreender os pilares mais elevados, os píncaros mais elevados do que é a oração e o reino. Então vamos aqui agora nos dedicar, no pouco tempo que nós temos aqui, sobre a igreja e a comunhão. O segundo fundamento é a igreja. O segundo fundamento da doutrina apostólica, a igreja, o corpo de Cristo. A plenitude daquele que completa todas as coisas, como diz Paulo em Efésios capítulo 1.
E o pilar relacionado com este fundamento é a comunhão. E se tem um ponto, irmãos, que o inferno batalha 24 horas em todos os cantos deste mundo, dessa terra, as séculos diabólicos trabalham com toda forma de sutileza, com todos os seus ardis, para perverter, para destruir a comunhão da igreja. Falo isso debaixo das mãos do Senhor, e vocês sabem, aqueles que me conhecem, que pela misericórdia infinita do Senhor, eu tenho visitado muitas igrejas durante o ano todo, convivendo com irmãos em diferentes lugares. Procuro, com a graça